Olá, tudo bem? Então, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão tá bombando aí. Quem é que não tá muito feliz com o Campeonato Brasileiro da Série A? Pelo que eu vejo ali, é o Sport, é o Juventude. O restante ainda estão lutando para fugir da segunda divisão, para não serem rebaixados. Existe um pelotão do meio que está lutando para não ser rebaixado, mas também para tentar uma Sul-Americana. E tem o pessoal da ponta que está lutando para conquista do título e as vagas da Libertadores. A Série B é a mesma coisa. Tem alguns clubes lutando para ser campeão e voltar para a primeira divisão. E o grupo lá de baixo lutando para fugir do rebaixamento para a Série C. E alguns já sabendo que vão disputar a Série C ano que vem. E quem está na Série C? Tem o grupo lá de cima que está tentando chegar na Série B ou voltar para a Série B. E os lá de baixo tentando fugir da Série D. Alguns não tem mais volta, vão para a Série D mesmo. Né? Eu falei aqui que o Figueirense de Florianópolis ia escapar. Já escapou. Entende? Então existe o quê? Existe uma preocupação ainda do pessoal de Florianópolis em não querer mais esse rebaixamento para o Figueirense, que seria assim humilhante. E como é organizada a Série D, dificilmente um clube consegue ficar entre os quatro ali para subir para a Série C, né? E está ocorrendo a Série D. A Série D é muito mais difícil porque é em forma de mata-mata. Agora a pergunta é a seguinte: não existe, agora que vai ter um campeonato, um torneio estadual aqui em Santa Catarina, uma copinha Santa Catarina no caso, e outros estados também tem isso, mas não tem, no caso, assim, empolgação, né? Não atrai o público, principalmente para quem é torcedor da Chapecoense, do Avaí, do Criciúma. O que eles vão querer com uma copinha Santa Catarina? Né? Alguns falaram que o Criciúma tem interesse porque não conseguiu a vaga da Copa do Brasil, tal. O Avaí talvez a mesma coisa. Não, o Avaí conseguiu. O Avaí foi campeão catarinense, né? Mas o que eu digo é o seguinte: o Jack foi eliminado no mata-mata. O Marcílio Dias, com um time bom pra caramba, também foi eliminado. Deveria ter uma repescagem, né? Esses campeonatos deveriam ter uma repescagem para esses clubes continuarem competindo. Os clubes pequenos aí investem, aí acaba acontecendo isso que ocorreu com o Marcílio Dias e com o Jack, né? Porque eu vejo assim, muitas vezes o povo, o torcedor, a imprensa, cobra do clube, assim, que tem que contratar treinador, tem que contratar jogador, tem que organizar tudo. Mas a formatação dos campeonatos também. A formatação dos campeonatos no Brasil, eu acredito que joga os clubes pro sacrifício. Vê a situação da Portuguesa de São Paulo. Teve aquele rolo naquele ano lá com o Fluminense. Depois não conseguiu mais se reerguer. Foi também eliminado agora da Série D. Quanto tempo o Santa Cruz está na Série D? Quanto tempo o Santa Cruz está na Série D? Será que a culpa é só dos dirigentes? Ou é a formatação do campeonato? Onde que no Brasil o pessoal só dá bola para a Série A praticamente. O pessoal só dá bola para a primeira divisão. E hoje no Brasil há tudo voltado só para Flamengo,
Palmeiras, Botafogo, Corinthians talvez. Mas os três principais clubes hoje são esses: Botafogo, Palmeiras e Flamengo. E os restantes? O restante dos clubes? Como é que ficam? Eu coloco aqui times tradicionais, pô. O maior time do Brasil é o São Paulo. Quanto tempo o São Paulo também aí tá fora? Não vou dizer do Vasco, né? O Vasco tem um monte de rolo. O Internacional, o Grêmio. Quanto tempo esses times não ganham um título? Então, a organização do futebol brasileiro também é injusta. Ela ficou refém dessa questão do dinheiro. E os pequenos clubes é o que mantém os médios e os grandes, né? Tem que haver uma reformulação do futebol brasileiro aí. Eu não sei se falaram para mim que a Inglaterra tem mais de 10 divisões e no Brasil só tem 4. Olha o tamanho do território brasileiro para ter 4 divisões só. Tem que ter mais divisões no futebol brasileiro. Vejam quantos times aí estão na Série D aí, né? E todos eles têm o que? Seu patrimônio, têm os seus atletas, tem a sua projeção social, né? Não é só a questão do futebol dentro de campo, é a questão da importância social de um clube de futebol. E as pessoas não se ligam nisso. Aí você liga, por exemplo, aqui em Santa Catarina agora. A cidade de Blumenau estava empolgada com 2 clubes na segunda divisão do futebol. No final, os 2 clubes ficaram de fora. Né? Os 2 clubes ficaram de fora. Por que só 2 clubes subirem para a primeira divisão? O que impede de 4 clubes subirem para a primeira divisão de Santa Catarina? O que mudaria isso? Não, deixa. Aqui em Santa Catarina é o seguinte. Não. É que ainda tem que ser 4 clubes para descer da primeira para. Façam isso. Façam isso. Tem clube aqui grande de Santa Catarina que já foi rebaixado. O Criciúma foi rebaixado. Né? Desce 4, sobe 4. Agora, o pessoal do Metropolitano investiu, o pessoal de Blumenau, do Blumenau mesmo investiu, ficaram fora do campeonato. Né? Então isso não é legal. A própria Jaraguá do Sul aqui sem futebol, com o Juventus, um clube tradicional. Mas eu vejo mais assim, que aqui em Joinville, nós temos muita saudade daquele grande Jack, né? Que hoje não é mais o grande Jack, né? O Jack está virando, infelizmente, está se tornando como aqueles clubes lá do Rio de Janeiro, América, Bangu. Tu só vai se lembrar deles quando vão disputar o Campeonato Carioca contra os grandes do Rio. E o América e o Bangu já foram grandes clubes no Rio de Janeiro. A Portuguesa já foi um grande clube em São Paulo. O Guarani, a Ponte Preta, né? E tudo, o Botafogo de Ribeirão Preto, mas tudo isso está sendo escanteado. O JEC está sendo escanteado. Então não é só a organização do clube, é a formatação dos campeonatos brasileiros. E ainda tem gente querendo acabar com os campeonatos regionais. Imagine o Joinville Esporte Clube, o Marcílio Dias, sem os campeonatos regionais. Já não existiriam mais. Não teria como manter um Joinville Esporte Clube. Qual o calendário que o JEC teria sem o campeonato regional? Sem a Copinha Santa Catarina? Então tem gente que malha o pau, critica as competições regionais e deveria ter mais, tem que ter mais competição regional. Ou cria mais divisões no futebol brasileiro.
Vê só aquele clube lá do Pará, a Tunaluso. Hoje ninguém mais escuta falar da Tunaluso. A Tunaluso sempre foi um dos três grandes do Pará. Esse aqui é o comentário de hoje, preocupado com essa questão só de dinheiro no Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo agora ficou admirado de o Vasco ganhar do Santos de 6-0. Tá, e a tradição que o Vasco tem. O Vasco não tem o dinheiro dos grandes clubes. Mas o Vasco tem a tradição, é só olhar o passado. É possível. Se colocar um dinheirinho no Vasco, o Vasco volta a ser o que era. Se acabar a politicagem, né? O Vasco volta a ser o que era. O Santa Cruz volta a ser o que era. Beleza? Boa terça-feira para todos.